Agora, falando sério, eu acho que a primeira coisa é saber identificar o relacionamento abusivo e saber identificar esse chefe tóxico. Considerando isso, existem aí dois lados e dois atores nessa situação. Existe você e existe o ambiente. O que está no teu poder de fazer? Você pode buscar formar alianças, entender se existem outras pessoas que estão passando por isso, porque uma voz só não faz muita diferença muitas vezes, mas às vezes a gente vê uma equipe inteira que está sofrendo e aí tem muito mais poder de repente tentar mudar alguma coisa. Tentar mudar internamente e reparar essa situação de alguma forma. Observar o que está disponível ali para que você faça dentro da organização. Se você consegue mudar a sua chefe, se você consegue mudar de equipe de repente, e se você consegue mudar a sua relação com ele, principalmente. Não que a gente precise tolerar abusos, mas que muitas vezes, até que você consiga se organizar para encontrar um outro lugar, que daí sim você vai poder ter um ambiente mais saudável, que é o que todo mundo precisa, todo mundo procura, você vai criando uma proteção para que você consiga entender o que é seu, né? Desse abuso todo que vem, o que é seu e o que é dele. E nisso, eu aconselho muito que você tenha ajuda profissional, que você tenha rede de apoio, que você tenha momentos de desconexão para se distanciar desse ambiente e, conforme for a situação, realmente procurar outro lugar. Boa. Carol, tem mais uma pergunta para você. Como abordar o tema no trabalho, uma vez que percebo que meus gestores não gostam do assunto? Quem fez foi a Gabriela. Tem alguns dados aqui, Carol, que só 1 a cada 5 pessoas se sente à vontade para falar sobre saúde mental no trabalho e 35% dos colaboradores têm medo de retaliação. Então, a primeira coisa é a gente entender que a Everton está falando, a gente está em evolução e construção nesse assunto. Ainda tem muito que evoluir. Entender que, coletivamente, a gente ainda está engatinhando quando se fala de conscientização de saúde mental. O que é possível, né, dentro desse contexto? Uma coisa que eu vejo que ajuda muito quando a gente fala de eliminar estigma, 2 coisas que ajudam muito. A informação, então dados, né? Dado de incidência de ansiedade, de depressão, dado da perda financeira que organizações têm quando elas não investem em saúde mental. Isso sensibiliza. E a outra coisa são as histórias das pessoas. Muitas vezes isso não vai ser possível dentro da organização, e isso já é um indicador interessante. Mas à medida que, de novo, se você puder formar alianças, e aí quando eu falo em alianças, é de novo a gente falar de rede de apoio, a gente encontrar uma rede de apoio dentro do ambiente de trabalho. Se você conseguir isso, você vai ser 5, 10, 20 pessoas para conversar, negociar com uma pessoa. Não é garantido que você vá ter êxito. Mas se você nem tentar negociar, você realmente não consegue. E não gostar de falar de saúde mental, eu acho que é algo que a gente ainda enfrenta, mas que vai ser uma coisa do passado daqui a pouquinho. Assim como, imagina que um engenheiro civil não gostasse de pensar em construir andaime numa obra. Hoje é impensável ver uma obra sem um andaime, sem equipamento de proteção. Fazer essas comparações também de saúde mental com saúde física também ajudam. Então, encontrar argumentos, mas acima de qualquer coisa, é você se cuidar e se preservar. Que às vezes nessa da gente querer convencer o outro e querer engajar o outro, a gente acaba se perdendo. Então, primeiro se fortaleça. Isso é o mais importante.